Aô! Salve galera, beleza? Henry na área com mais um vídeo de EK Hunt Solo. Nesse vídeo vou mostrar como caça dentro da Warzone 5. Então se estiver curtindo o canal, pessoal, já se inscreve aí, já deixa o joinha para dar aquela fortalecida. E quem puder, clica no botão Seja Membro para fortalecer ainda mais e ter acesso a algumas ajudas mais detalhadas da minha parte. Bora pro vídeo! Galera, aqui na Warzone 5 sempre foi um lugar que eu queria testar para ver se vale a pena ou não. Mas por conta do servidor sempre estar lotado, era difícil pegar esse resp. Então essa é outra hunt que eu fiz na época de teste server. Aqui, como no vídeo da Warzone 4, precisa entregar 10 pontos de task, né, para poder caçar durante 8 horas corridas, ou então trocar por 10 Suspicious Device, que eu falo mais sobre isso no vídeo que eu deixei aí no card e na descrição desse vídeo. E os monstros que eu vou enfrentar aqui na Warzone 5, galera, são o High Voltage Elemental, o Cave Devourer e o Tunnel Tyrant. Todos os monstros daqui são bem fortes, então toma cuidado na hora de fechar box e lura ao máximo aí que seu char aguenta, como eu sempre digo. Não abuse aí porque esses monstros são bem fortes mesmo. A rotação dessa cave aqui, ela é bem simples de se fazer, tá pessoal? Vocês vão conseguir identificar a volta que eu fiz olhando o vídeo aí. Porém vai de cada um, pode ir tanto pela direita quanto pela esquerda, é praticamente um caminho único aí, você que faz a rotação desejada. Se eu não me engano, pessoal, antigamente essa hunt aqui era um mar de dinheiro. E é um ótimo local para meios de caçar, eu acho que RP também. Agora depois do nerf, eu não achei tão bom assim. Para falar a verdade, nenhuma das Warzones. Porque o preço que se paga para entrar, para valer a pena o lucro, precisa caçar duas vezes, né? Fazer duas hunts. Senão, você vai pagar o gasto de entrada e lucrar um pouco na segunda hunt. Então, no meu ver, acaba não valendo a pena por conta disso só. Se fosse de graça a entrada, daí com certeza valeria a pena. Agora, se você não está tão interessado em loot e sim em fazer XP, aí tudo bem, aí é um local a mais alternativo e com certeza vale a pena. Falando em loot, pessoal, os melhores loots que caem aqui são a Lightning Robe, a Lightning Legs, a Crystalline Armor e o Suspicious Device, que vai de servidor para servidor, como eu também falei no vídeo da Warzone 4. Mas no meu caso, está em torno aí de 20k em calibra. Fora isso, cai muitos produtos agrupáveis de criaturas, como joias, potes, entre outras coisas aí. Para caçar aqui, galera, o ideal seria vir com uma arma de Earth, que é neutro em todos os 3 monstros do local, mas dá para ficar revezando armas também, que é o meu caso. Eu usava Ice na maior parte da hunt, e quando vinha os Voltage Elemental, eu trocava para Fisco, para poder matar eles. Isso porque o Voltage Elemental ele é imune contra fogo e gelo, forte contra Fisco e só é fraco contra Earth. Porém o Cave Devourer já é fraco contra Fire, 120%, e neutro contra o resto. Agora o Tunnel Tyrant apanha 130% de Ice e é neutro contra tudo. Eu deixei na tela os elementos de cada um para vocês verem como que um anula o outro. Uma baita sacanagem fazer isso nessa hunt aqui. Pro EK isso é horrível, né? Mas enfim. Em relação aos itens de proteção, vale a pena usar, além da proteção de Fisco, uma proteção de Earth ou de Energy, como os Imbuements, por exemplo. Eu tô falando isso ou no Shield ou na Armor, tá? Vai ajudar bastante aí. Porque no meu caso, eu não usei nenhuma proteção, para vocês terem uma noção quanto que esses monstros batem. Por isso que é de extrema importância, se você tiver, né, trazer uma proteção de Earth aí ou de Energy, que vai ajudar demais mesmo, galera. Em relação aos charms, as runas, o ideal é usar uma Dodge no Cave Devourer, uma Freeze nos Tunnel Tyrant, porque bate 130%, e uma Poison, né, que é o Earth, nos Voltage Elemental. Depois que terminar os bestiários e fazer essa combinação, com certeza a hunt se torna outra aí em termos de facilidade, XP e profit. Os Imbuements que eu utilizei aqui são 2 Power Food Vampirisms na Armor e no Axe, 2 Power Food Void no Helmet e no Axe,
E já no Axis de físico, né, quando eu revezo, tem um Power Food crítico também, ajudando a dar umas critadas aí. A XP média daqui, pessoal, ficou em torno de 1.8 kk/h no 100%, convertendo isso para 150% na estamina bônus, isso seria em torno de 2.7 kk/h, com um profit de 400 kh/h. Por isso que eu falei que é uma opção a mais, mas por conta de ter que gastar para entrar, acaba que perdendo um pouco o encanto da Hunt. O legal é que os monstros daqui são bem desenhados e como eu gosto de variação, se eu conseguir esse local, com certeza eu vou querer mais para fazer bestiário do que para profit ou XP, né? Mas comparando a Warzone 4, 5 e 6, eu achei disparado que a Warzone 4 é a melhor. Em seguida, a Warzone 6, que é bem bacana aí de se caçar também para IK. E logo mais eu solto o vídeo de lá para vocês verem, tá? E por último, a Warzone 5. O bestiário agradece, né? Fala aí, galera. Se não tivesse nerfado esses monstros da Warzone, com certeza a história seria outra. E isso não se aplica só aqui. Como eu sempre digo, o Plaguesmite é um dos maiores exemplos que eu uso, que foi uma nerfada aí que me chateou bastante de Tibia. E quando reduziram a XP dele, os locais de hunt que tem ele desvalorizou demais, galera. Porque assim, galera, quando é colocado uma hunt nova, claro que pode ocorrer mudanças, como é o caso da nova hunt do Summer Update, daqueles monstros monstruosos lá, né? Ficou alguns dias dando muito loot e deram uma nerfada, aí tudo bem. Mas agora o Plaguesmite, que é um monstro antigo, todo mundo já é acostumado dele ter muita life e tal, né? Veio desde lá da PoE, das mines de Svarground. Aí já é um bicho que nem era tão bom a XP assim, era tipo uma medusa com muita life. E do nada a CIP vai lá, joga a XP dele para 3.555. Isso aí eu já não acho certo, porque num caso assim, poderia ter feito os monstros da Ferumbras já com menos XP, já que o caso era diminuir a XP lá, para não precisar nerfar esses mais fracos, porque no final das contas, quem sempre toma são os locais de hunts menor, inutilizando vários locais maneiros aí, como eu já demonstrei, como por exemplo, vídeo lá da Mines de Svarground, que nerfaram o Plaguesmite e o Nightmare, vídeo lá da PoE dos Defiler e Plaguesmite, Blightwalker, lá na Inc também, no selo de Defiler, Blightwalker Plague, e fora outros locais aí também que tem ele, né? Até mesmo lá nos Bog Rider, lá em Alahar, que tem uns restos lá que era bacana matar eles lá, agora não vale mais a pena, entendeu? Mas enfim, né, galera, o importante é que estamos aí tentando sempre dar um jeito, né? Espero que um dia eles voltem o Plaguesmite e o Nightmare ao normal aí, que são dois monstros relevantes aí pro Tibia, né? E espero que eles não prejudiquem mais hunts de gente assim do nosso level, para que o jogo fique mais divertido e com mais opções. E é isso aí, galera. Se gostaram, deixa aí seu comentário sobre esse vídeo. Deixa o like aí se gostou, tá? Dessa forma vocês estarão contribuindo demais pro canal. Isso aí sempre me fortalece. E caso queiram um suporte mais detalhado e rápido sobre EK, convido a se tornar membro do meu canal, pois só assim vou conseguir dedicar um tempo a mais aqui para vocês e tentar resolver o seu problema aí. E para finalizar, pessoal, eu fiz um segundo canal que se chama Canal do Henry, que fala sobre animes. Aos poucos vou colocar vários conteúdos de vários animes diferentes que eu assisto lá, como por exemplo Hunter vs Hunter, Black Clover, Boruto, Naruto, Dragon Ball, Boku no Hero e outros aí. E se você se identificar comigo, convido aí a se inscrever no canal lá, pelo menos me dá aquela força de se inscrever, tá? Que aos poucos eu vou tentar deixar o canal lá bacana como esse daqui. Então um forte abraço aí pra vocês, agradeço desde já quem puder me ajudar lá. Tamo junto e é nóis, valeu, fui!